Olá, queridos, é uma alegria estarmos aqui hoje pensando mais uma vez no tema da nossa célula. Estamos mergulhando na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e hoje nós vamos ver um desses 3 capítulos que fala sobre os dons, que fala sobre os presentes de Deus. Deus tem nos ensinado muito através das cartas do apóstolo Paulo, especificamente nessa série 1 Coríntios. E Paulo aqui está falando sobre os dons. Que maravilha são os dons, os presentes que Deus dá para a igreja para que nós possamos desfrutar e ver o sobrenatural acontecendo. Mas capítulo 12, o apóstolo Paulo fala dos dons, capítulo 14 ele fala dos dons e no capítulo 13 parece que há uma interrupção. Parece que Paulo devaga em outro assunto antes de voltar para os dons do capítulo 14. Mas a maioria dos estudiosos está nos dando o entendimento que Paulo não está devagando, Paulo não está interrompendo o assunto, muito pelo contrário. Paulo está querendo nos mostrar que no meio da manifestação do Espírito, no meio da vida da igreja, existe alguma coisa que não pode faltar. Na verdade, os coríntios estavam investidos da autoridade de Deus, do poder de Deus, estavam fluindo nos dons, mas lhes faltava a prática do amor. Quando nós falamos de amor, vem muita coisa na nossa cabeça. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre amor, ele está querendo dar a entender algo totalmente diferente e inclusive sobrenatural. Paulo está dizendo que no meio de tudo aquilo que acontece na igreja, a montanha mais alta ou o cume da montanha da nossa vida espiritual, a maior marca de um crente muito espiritual é um crente que ama. Um crente que ama conforme Deus. Porque quando o apóstolo Paulo usa essa expressão de amor, ele não está falando do amor eros, que é o amor romântico, o amor dentro do casamento. Ele não está falando também do amor philos, que quem sabe são essas expressões que vêm à nossa mente quando nós escutamos no português falar a expressão amor, amor philos, amor de amigos, amor de companheirismo. O apóstolo Paulo, na verdade, está quase que inaugurando um texto que não era muito comum nos escritos gregos da época do apóstolo Paulo. Mas depois do Novo Testamento é um termo que passa a ser usado. Porque Paulo está falando de um amor divino. Paulo está falando de um amor abnegado. Paulo está falando de um amor altruísta, um amor que não espera receber em troca. Eu, quem sabe, posso definir que quando termina o amor eros, quando termina o amor philos, é aí que começa o amor ágape. Na verdade, o amor ágape, ele se torna real quando há contrariedade. Porque o apóstolo Paulo nos deixa claro, e quando nós vemos as Sagradas Escrituras, nós aprendemos que esse é o amor de Deus. E durante o culto de domingo nós fizemos algumas reflexões, você pode te aprofundar um pouco mais assistindo aquilo que Deus ministrou na nossa vida. Mas a conclusão é que a vida cristã precisa ser marcada pelo amor. Porque Jesus nos amou, porque o Pai nos amou. Na verdade, João 3,16 diz, porque Deus amou, ágape, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça. A palavra também diz que Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos chamou quando nós éramos inimigos. E aqui nós temos um grande mandamento das Sagradas Escrituras, que é amar não somente aqueles que nos amam, isso só pode acontecer com um amor sobrenatural, amar aqueles que não gostam da gente. É muito fácil a gente amar quem ama a gente, é muito fácil a gente amar quem gosta da gente. O difícil, o sobrenatural, é desenvolvermos o amor com aqueles que quem sabe não tem tanta simpatia, ou melhor, tem até alguma antipatia, mas é aí onde nós temos um terreno fértil para que o ágape de Deus, para que o amor de Deus, para que esse que é o dom mais supremo de todos, possa desenvolver-se no meio da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe como igreja, porque o nosso Senhor Jesus é o grande exemplo desse amor abnegado, o amor que está mais preocupado em dar do que em receber. É tão raro em grande parte da igreja, como é raro, como estava escasso lá na igreja primitiva. Que Deus nos abençoe. Você quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Busque os dons, mas não esqueça que o amor é o dom supremo. Você quer ser um crente cheio do Espírito? Preste atenção para essas 4 dicas, que quem sabe nós podemos refletir sobre elas na célula dessa semana. A primeira delas, o amor é ordenado, é uma ordem da parte de Deus. Jesus usa o imperativo para dizer, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai
pelos que vos perseguem. Em segundo lugar, o amor já é possuído pelos cristãos porque ele já foi derramado pelo Espírito Santo sobre a nossa cabeça. Não tem desculpa. Todo crente que tem o Espírito Santo já foi amado por Deus e foi cheio do amor de Deus. Então é só você querer exercer o amor dessa forma tão altruísta que é o amor ágape. A palavra nos diz em Romanos 5,5, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Terceiro, o amor é a norma da vida cristã. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz que aquele que ama o próximo tem cumprido a lei. Nós já sabemos que o decálogo todo, os 10 mandamentos, são resumidos em 2 grandes mandamentos. Amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E na verdade, o não cometer adultério, o não assassinar, o não roubar, só pode ser feito através do amor. Se nós amamos conforme Deus, nós não cometemos nenhuma dessas coisas, na verdade nós cumprimos a lei. O desamor está por trás de toda desobediência ao Senhor. E em contrapartida, o amor está por trás de toda verdadeira obediência. E por fim, o amor deve ser praticado para que ele possa ser genuíno. Nós temos um grande desafio nessa semana de colocar em prática aquilo que o Espírito tem ministrado no nosso coração e na nossa vida. E eu sei que diante de você tem muitas oportunidades para amar como Deus, amar dessa forma genuína e verdadeira. Que Deus te abençoe.